Como é que tá a situação do Hulk? Como é que tá a situação do Scarpa? Boa tarde pra você. Oi, Maurício, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no Globo Esporte. Vamos lá, então, falar da situação desses dois jogadores. Vou começar pelo Hulk, porque a gente está até acompanhando nas redes sociais que o Hulk tem postado, que está tentando em casa acelerar a recuperação de uma lesão detectada na coxa direita. Ele sentiu dores na coxa e realmente teve essa lesão. O Hulk, na segunda-feira, ontem, ele não treinou, ele não foi para o campo. Mas como você disse, hoje às 4h30 da tarde tem um treino, o último treino antes dessa partida contra o Manaus, aqui na Cidade do Galo. E aí a gente vai ficar de olho para ver se o Hulk pelo menos sobe para o gramado. A princípio, ele é dúvida, tanto para essa partida de amanhã, como também para o fim de semana, que a gente lembra que no sábado tem o primeiro duelo da final contra o América pelo Campeonato Mineiro. Agora vamos falar do Scarpa, porque você perguntou também do Scarpa. O Scarpa a gente mostrou aqui no GE na semana passada, durante o treino aberto até para a imprensa, ele machucou sozinho o tornozelo, chegou a ser amparado pelos colegas, mas no treino ontem, na reapresentação, o Scarpa treinou normalmente. Então, a princípio, não há nenhum problema com o jogador, já está recuperado, não foi grave, não teve lesão detectada. E o Scarpa deve ser um dos jogadores que o Cuca vai contar para essa partida contra o Manaus. O Hulk, a princípio, né, a gente tem esse último treino agora 4h30, mas a princípio o Hulk deve ser desfalque mesmo para esse jogo, Maurício. O tornozelo do Scarpa parece que tá bom, né, Potter? Pelo chutão que a gente viu. Bom, sábado, primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, Galo e América no Mineirão. Matheus Mendes é o goleiro que tá jogando pelo América, mas é emprestado pelo Galo. E aí, como é que fica esse bafafá, Potter? O América vai pagar a multa para ele jogar? Olha, Maurício, um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui no Globo Esporte, eu conversei com o pessoal do América, né? Inclusive pedi ali uma posição oficial. Oficialmente, o clube ainda não tem uma definição, não tem uma decisão para o Matheus Mendes jogar ou não. Então a gente vai seguir acompanhando até sábado, hein? Até lá, mistério. Até porque é um valor alto, né, Maurício? O valor que o América precisaria pagar para o Atlético é de R$750 mil. É a multa estabelecida no contrato, né? Caso os clubes se enfrentem, para pagar para que o Matheus Mendes jogue, porque a gente lembra que o Matheus Mendes pertence ao Atlético, né? Ele veio emprestado nessa temporada para o América para garantir alguns jogos, né, durante a temporada, para ganhar mais ritmo de jogo, já que o Everson é o titular absoluto do time do Galo. A gente lembra que como o América foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil contra o Cascavel, não entrou aquele dinheirinho, né? Dinheirão, né? Mais de R$1 milhão, R$1,5 milhão para o América, então fica mais complicado a situação financeiramente para que o Matheus Mendes jogue, mas a princípio não está descartada essa possibilidade. O América ainda não confirmou. Se o Matheus Mendes não jogar, o Jori deve ser a opção, Maurício. Valeu, Potter. Não, deu 7 em 2 jogos. Em 2 jogos. Ó, falando em Atlético, como tá a busca, Thiagão, de zagueiros? O Atlético ainda continua nessa frente, pensando em zagueiros? Continua na frente pensando em zagueiros e volante. Um volante. Um volante ainda? Um volante, o Atlético é um volante. E aí, eu até trouxe aqui alguma vez que a ideia do Cuca era um volante que atue como um primeiro volante, que tenha qualidade na saída de bola, que tenha boa imposição física e que consiga distribuir bem o jogo ali. Consiga ser esse cara mesmo que tenha qualidade. Então o Cuca quer alguém com essa característica. Por ser alguém muito específico, o Atlético ainda não anunciou esse volante e segue atrás desse nome. Mas zagueiro, o Atlético espera solucionar o caso do Vitor Hugo até semana que vem. Porque já se inicia, na segunda-feira, 10 de janeiro, carnaval, uma nova né, janela de transferência. É carnaval. E pô, na Bahia, então, é o melhor carnaval do mundo. E olha que o nosso também não está devendo ao da Bahia não, mas o da Bahia é o melhor do mundo. O Atlético espera até semana que vem solucionar esse caso do Vitor Hugo, porque se a situação ficar acertada, já no dia 10 de março, que é segunda-feira que vem, ele pode ser anunciado como novo reforço do Atlético. Então, o desejo do Galo é anunciar o Vitor Hugo na próxima janela de transferências nacional, do dia 10 de março ao dia 11 de abril, a partir da segunda que vem. E no dia 20 de março, deve ter uma reunião entre Atlético e staff do IR Minas, intermediário, para que a situação envolvendo o zagueiro colombiano de 30 anos também tenha um martelo batido. Saia da palavra e entre a caneta? A ideia do Atlético é essa. Fazer um pré. Só que existe um temor
especialmente por parte do intermediário, de que o atleta não cumpra a palavra e permaneça no Cagliari. Mas, a princípio, é algo só que o intermediário teme em relação à situação. Mas hoje, a palavra do Yerry Mina já foi dada ao Galo, de que ele vai assinar um contrato, aliás, um pré-contrato, para se tornar reforço do clube a partir do dia 1º de julho. Ô Valu, que grau chegaria o Vitor Hugo a esse elenco do Atlético? Em que situação de imposição ele entraria? Oposição mesmo? Ele seria o 3º zagueiro, ele seria o 4º zagueiro, ele vem para compor o elenco, ele vem para buscar um espaço. Onde que ele entraria? É que a gente tem que fazer 2 tipos de caminho, né? Primeiro, o caminho do que eu penso, a minha opinião. É um jogador hoje que seria uma opção para a zaga titular. Ele atua mais pelo lado esquerdo, é canhoto, pensando no Júnior Alonso. Claro, o Lianco é o destaque dessa defesa do Atlético, mas eu acho que o Júnior Alonso tem feito um bom papel. Muitas vezes você tem um zagueiro que está se destacando numa defesa, mas ele está meio que jogando contra o adversário e contra o próprio companheiro, né, que está cometendo falhas. Não é o caso do Lianco, pelo menos para mim neste momento. O Júnior Alonso não vem apresentando, evidentemente, o nível do Lianco, mas vem ok. Agora, tem o caminho do Cuca. O Cuca conhece muito bem o jogador. Então ele pode estar pensando, de repente, para um Vitor Hugo ser uma disputa com o Júnior Alonso? Pode. Eu acho que ele pode. Ele conhece muito bem o jogador. Ou então, simplesmente pensando no sistema de rotação. Você já disse em algumas oportunidades, o Thiago também, de que o Júnior Alonso é muito convocado. Sim. Não, eu vou trazer um jogador para que quando eu não puder contar com o Júnior Alonso, eu não ter nenhum tipo de preocupação com o substituto. Então, vai depender muito do que o Cuca está pensando pro zagueiro, o Vitor Hugo, neste momento. Agora, ô Thiago, voltando ainda à situação do volante, né? O Atlético vai tentar resolver essa situação também. E com relação ao caso do Mina, dando um pitaco, é o Atlético seguir fazendo o que tem feito nos bastidores. O Mina, ele é um tanto ensaboado mesmo para as transferências. Com certeza, o staff, o Paulo Brax, o próprio Cuca, que já trabalhou com o jogador, sabe dessa situação. É algo que ele não pode resolver agora. Então, tem um ditado que diz, né? Os problemas de agora devem ser resolvidos agora. Acho que ele vai tentar resolver essa situação do Vitor Hugo e também do volante nessa janela doméstica, Thiago. Eu estava vendo, eu não sei como é que tá essa coisa. O Botafogo tomou um totó pro Racing, né? Mas o Gregory é um cara que eu falei, cara, como é interessante poder contar com o Gregory em qualquer time. Realmente não tem mais nada com o Gregory. Sabe quem é o cara que eu tentaria agora? Que deu ruim? Tá dando ruim? Thiago Maia. Ah, verdade, Thiago. O Thiago Maia deu errado, né? Tá dando errado. Bem lembrado. E aí? Eu gosto. Eu até tentei ir atrás, mas ainda não tive resposta. O problema do Arão é que o Atlético ainda não fez nenhum tipo de proposta pensando no jogador. Eu tinha conversado com o pai dele, e todas as vezes que eu converso, ele me fala... De onde que surgiu, Ti, essa aqui em BH, alguns sites, alguns jornais deram, eu não vou cravar qual exato, porque eu não lembro. Não, mas a partir de uma fonte... É claro, que é sempre através de uma fonte. O GE deu sobre o Arão. Sim. Então, eu tô falando assim, a fonte ok. Eu quero saber se partiu de quem? De um representante? O Arão? É. Então, não sei, eu conversei com o pai dele nega toda vez, cara. Toda vez o pai dele nega. Que ele seria um nome interessante. Eu gosto do Arão. Eu acho que dos 4, eu só prefiro o Gregory a ele. Qual o quarto? É Thiago? Era o Thiago Mendes, Maia, não. Thiago Maia, Thiago Mendes não. A gente ia falar dos 4. Thiago Mendes, Thiago Maia, Gregory e o William Arão. Dos 4, eu só prefiro o Gregory à frente. O Gregory, eu acho o Gregory mais jogador. Do Arão. Sobre esse jogo do Atlético,